Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu estava vendo um podcast e estava um comentário sobre a Santa Ceia. Não sei se o rapaz é pastor, mas deu para entender que ele conhece as escrituras só mesmo de falar. Não tem interpretação certa da palavra de Deus e nem direção da palavra de Deus correta. E também não estava em espírito, na verdade. Se ele tivesse, ele compreendia a palavra de Deus. Ele dizendo que Santa Ceia dá para todo mundo, de qualquer jeito, fornicando, de qualquer jeito que estiver. Pois está escrito, examina o homem a si mesmo, uma pronúncia escrita, mas ele distorce, dizendo que ele não pode tirar a Santa Ceia da pessoa, mesmo sabendo que a pessoa precisa de uma libertação, mesmo sabendo que a pessoa está em fornicação, mesmo sabendo que a pessoa precisa de uma libertação. Então vamos para dentro da Bíblia, o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, que é o mais certo. E ele estava questionando, dizendo que foi o Sebriano que conduziu a como é que faz a Santa Ceia do Senhor. E colocaram doutrina, segundo ele, que não tem nada a ver. Diz que não pode fazer recepção, pode dar a Santa Ceia para qualquer pessoa. Negativo. A palavra de Deus, quando a pessoa não compreende ela, ele distorce. Os fariseus, os saduceus, ou aqueles que tentavam todo o tempo destruir os judeus, tentavam destruir Jesus, eles iam dentro da palavra para destruir Jesus. Aqui no livro de João está escrito que a palavra se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele é a palavra, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foi feito através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Aqui já fala de tudo que foi feito por ele, por Deus, e sem ele nada teria feito. Então foi Deus que fez tudo. Apesar que Deus ele vai montar um plano de salvação, um plano de trazer o homem novamente, porque o homem pecou e por pecar ele ficou fora da salvação, fora daquilo que Deus tinha preparado para mim e para você, que é o céu. A Bíblia diz que todos pecaram e constituído da glória de Deus estava fora. Então Jesus ele bolou um plano, Deus bolou um plano para que Jesus viesse. Estava escrito e falando sobre ele, que ele ia vir ao mundo como homem também, ia ser gerado dentro da barriga. Mas se você ler a descrição do livro de João, João vai falar acerca de Jesus e dizendo: eu não sou digno de desatar a correia da alpaca, pois antes de mim ele já existia. Ele estava falando de Jesus que já existia, ele já estava falando do plano. Só aí já para com pessoas que distorcem a palavra. João Batista está dentro da palavra, então não adianta a pessoa tentar distorcer a palavra. Antes que eu existia, ele já existia. Então, se você ver a palavra de Deus, Jesus ele não quebra princípio. Ele olhou para João, desceu ao batismo, João batizou Jesus. Depois do batismo de Jesus, veio o Espírito Santo. Você vê que não quebra princípio algum. Porém, Jesus não fere a palavra e também faz se cumprir a palavra. Jesus era aquele que não tinha só palavra, mas tudo que ele falava acontecia e se cumpria no que ele estava dizendo. Então as pessoas se maravilhavam pela doutrina de Jesus e pela palavra de Jesus. Por isso que Jesus arrastava a multidão e arrasta a multidão ao seu encontro, porque era dele que procede, é dele que procede a salvação. E é por meio dele. Ele não quebra princípio.
voltando à Santa Ceia que eu estava dizendo aqui, e estou falando novamente, Jesus ele não apareceu do nada. Ele foi gerado na barriga de Maria. Porém, Jesus já existia. O livro de João está escrito, irmão. Vamos ler Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Para de distorcer a palavra de Deus. Antes que existia, João fala, ele já existia. E é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Glórias a Deus. Jesus ele não quebra princípio, ele faz aquilo que a palavra falava dele. Os profetas também falavam sobre ele. Então Jesus aparece, depois vai de encontro com João Batista batizando ali no Rio Jordão, porque ali tinha muitas águas. Então Jesus foi ali ser batizado, porque as escrituras falavam sobre ele, que ele tinha que ser batizado. E depois de ser batizado, o Espírito Santo batiza ele com o Espírito Santo. E depois é derramado a nós. Primeiramente, Jesus não ficou ali, tipo, andando para lá, para cá, dando Santa Ceia, sem primeiramente instruir os discípulos, sem primeiramente ensinar a ele, ensinar a conduzir eles. Todos eles que seguiram Jesus largaram alguma coisa. Os pescadores, Pedro, Tiago, estava pescando, André, largaram para seguir Jesus. E Jesus ministrava a Santa Ceia na mesa, ao partir do pão. Jesus ele falava sobre eles, falava sobre o que ia acontecer, falava que ia ser traído por Judas. Então, os discípulos, Jesus pregava, e alguma coisa que poderia ter mudado e mudou a vida dos discípulos foi quando os discípulos entenderam que tudo que estava escrito tinha que acontecer com Jesus, pois a palavra, as escrituras falavam. Então eles se encorajaram depois que Jesus morreu e ressuscitou e apareceu a eles. Eles já não tinham medo mais da morte, não tinha mais medo de pregar o evangelho. Pedro já não passava a espada mais sobre a orelha do centurião. Pedro era aquele que já tinha entendido que a palavra era verdadeira e como é verdadeiro. Porém, a Santa Ceia é santa. Quem toma indignamente, toma para sua própria condenação. Aí a Santa Ceia não pode tomar de qualquer jeito. Eu falo o jeito de pessoas fornicando, pessoas que precisam de uma libertação, pessoas que ainda não foi batizado nas águas. Você vê que Jesus não quebra de princípio. O próprio Jesus foi batizado nas águas. Então, Jesus batizou os discípulos também. Então, a pessoa precisa ser batizada nas águas, em primeiro lugar. E depois entra a palavra. Aquele que toma Santa Ceia dignamente, então a pessoa faz a organização. Faz o homem prova dele mesmo, se ele toma ou não. Então, a Santa Ceia não toma de qualquer jeito. Uma pessoa que está bebendo e não é batizado não pode tomar Santa Ceia. Uma pessoa que está em fornicação não pode tomar Santa Ceia. Está quebrando o princípio. Amém? Louvado seja Deus.